Eu quero agradecer, primeiramente, o convite de tratar sobre um assunto importante. A nossa terceira palestra é referente à responsabilidade da igreja. E é necessário muita responsabilidade para falar de responsabilidade, né? Tem que começar filosofando, pode rir já, tá liberado. Nós ouvimos os nossos dois irmãos que fez uma apresentação muito interessante nessa manhã, e o nosso irmão Bruno aí na primeira palestra, ele falou sobre um verso de Hebreus capítulo 10, versículo 25, mas tem um versículo antes, eu achei que ele citaria também, que é algo que me encanta até hoje. Esse verso aí diz que a consideração estimula o amor e as boas obras. A consideração, olha que interessante. A consideração estimula o amor e as boas obras. E eu sei que aqui nós temos vários obreiros que são um grande exemplo para a congregação, tem irmãos muito mais capacitados que eu aqui para estar tratando desse assunto, e eu sou grato a Deus pela presença de cada um aqui, mas nós temos alguns irmãos que nós temos uma estima e essa consideração que a Bíblia diz por cada um. E eu queria, antes de começar a minha apresentação aqui, que eu não vou chamar de palestra, mas sim de um bate-papo, tá? Porque as congregações aqui, praticamente do estado de São Paulo, uma boa parte está reunida aqui, e a gente não veio aqui para discutir algum texto bíblico. São irmãos experientes, atuantes, e eu acredito que aquela conversa entre irmãos, aquela comunhão que nós precisamos para crescer, desenvolver, acho que esse é um dos intuitos desse evento aqui. Mas eu queria orar com dois irmãos aqui, que eu tenho uma estima muito grande. Eu gostaria que viesse aqui à frente o senhor Aparecido, nosso irmão de Jundiaí. Eu gostaria que o senhor viesse aqui orar comigo, antes de a gente começar. E também o nosso irmão Francisco, lá de Atibaia. Sabe, são exemplos de Deus no reino, eu me espelho muito na dedicação desses irmãos. E eu quero dizer que, em nome da congregação, nós temos um carinho muito grande pelo senhor, pelo irmão Francisco que está aqui, um irmão extremamente dedicado, um exemplo na fé, que já me aconselhou há uns anos atrás. E essa simplicidade de ajuda faz com que, de fato, a pessoa desenvolva. E isso é importante. Eu quero compartilhar isso nesse assunto de hoje, porque, às vezes, uma conversa com um homem de Deus experiente pode lhe ajudar em muito. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. Amém? O senhor ora por nós? Pode ser? Não mereço, mas agradeço. Amém. Costa aqui. Vamos orar. Pode orar. Senhor nosso Deus, nosso Santo Pai, glorificado e exaltado seu santo nome. Pai, nós estamos aqui todos reunidos com o intuito de glorificar, de te exaltar. O Senhor tem nos aberto a porta do céu, tem nos abençoado, tem nos conservado, Pai, a nossa fé. Tem nos conservado, Senhor amado, primeiro amor. Tem nos conservado, Pai, a nossa compreensão que só existe um Deus. Esse Deus verdadeiro, único e poderoso é o Senhor. Pai Santo e Justo, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai, por esse evento que aqui está sendo feito. Pedimos que o Senhor abençoe os homens, Pai, que estão tão interessados, Pai, envolvidos nesse trabalho, que pode proporcionar, Pai, através da sua bênção, da sua ajuda, proporcionar essa alegria, Pai, que nos traz e que nos alegra muito, nos faz lembrar muito da esperança que Cristo vai voltar. Muito obrigado, Pai querido, por cada pessoa que está representando a sua congregação aqui hoje, Senhor. Que possa sair mais e mais edificado, Pai, mais e mais comprometido, Pai, compromissado em fazer certo, Pai. Cumprir, Senhor amado, a sua vinda aqui, Pai. O Senhor está neste mundo, que é pregar o Evangelho, Pai, e fazer a sua igreja crescer. Muito obrigado, Senhor amado, pelo Hélio, aqui, Pai, que vai dirigir a palestra. Que o Senhor o abençoe, Pai. Que o seu Santo Espírito, Pai, possa o conduzir. Que tudo
seja falada aqui a sua palavra, Pai, a sua verdade. Muito obrigado, Pai querido, por tudo, por nos trazer aqui, porque sabemos que amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Um abraço aqui. Opa. Deus que abençoe muito você. Amém. Que você seja usado na presença do Senhor cada dia, cada minuto. Que a sua casa seja um canal de bênção do Espírito Santo. Que a paz venha reinar na sua casa. Alegria, felicidade. Obrigado. Obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? Eu agradeço. Deus te abençoe, viu? Amém. Eu preciso lembrar desses irmãos aqui porque a preocupação que eu vou compartilhar nessa palestra, esses irmãos me auxiliaram, mas não foi hoje, nem foi ontem. São irmãos que têm dedicado a sua vida no Evangelho e isso tem me ajudado muito. Ok? Eu quero compartilhar então com a Irmandade alguns pontos, né, da nossa responsabilidade como igreja. Né? Mesmo sabendo que o reino de Deus é espiritual, eu vou ser um pouco acadêmico, um pouquinho só, nessa apresentação aqui dessa tarde, tá, para apresentar esses pontos. Eu estou ciente do cuidado, os irmãos aqui são conhecedores da responsabilidade do reino de Deus, que é espiritual, quando nos reunimos para tratar sobre a importância de preservar a doutrina do Senhor, as celebrações, os cultos, as reuniões, a nossa comunhão com o Senhor, a santidade, né, como conduzir, é sempre importante, como irmãos, estar tratando desses pontos. Mas eu quero associar a isso uma preocupação com a questão da modernidade na igreja. Tá? Como os irmãos aqui presentes, na sua maioria, são servos atuantes na obra de Deus, eu vou usar alguns textos bíblicos aqui nessa apresentação, não vão estar ligados diretamente ao assunto que vai ser tratado, tá? Então, eu estou de antemão adiantando isso, porque o contexto de alguns versículos não vão ser exatamente ligados ao assunto, mas é para reforçar esse assunto que vamos tratar aqui. Tá, e os irmãos vão ter conhecimento dos textos que estão aqui, então é mais para mim evitar economizar tempo no quesito de estar apresentando o contexto do versículo, por que foi apresentado nesse caso. Tá, e eu sei que os irmãos conhecem muito bem as Escrituras, e se você tiver alguma dificuldade de associar o contexto exato ao que vai ser tratado, essa palestra também, esse assunto é especificamente para você, tá bom? Eu espero que os irmãos possam refletir sobre esse assunto que, mesmo apresentado de uma forma um pouco acadêmica, técnica, tá, ele tem um objetivo de despertar o cristão sobre a importância da responsabilidade de ser igreja. Tá? Irmão, pode mudar aí, por favor? Pode, isso. Eu não sei se os irmãos conseguem enxergar essa imagem aqui ou não. Conseguem ver ou não? Esse é o símbolo do carbono 14. Vocês já ouviram falar sobre carbono 14 ou não? É um sistema de datação. Eu vou falar uma forma bem simples aqui, não técnica, sobre o carbono 14. Ele é um sistema de datação de fósseis. Quando são encontrados ossos, restos mortais antigos, é usado o sistema de datação por carbono 14. E o que é o carbono 14? É simples, é a junção de prótons e nêutrons. Simples, né? Bem simples, né? Mas o que é isso? De uma forma simples de compreender, são partículas que estão na atmosfera que são transformadas através da fotossíntese na planta. E ali fica ela acumulada na planta, o carbono 14. E aí você come essa planta, o carbono passa a ficar dentro do seu corpo em forma de radiação. Ou se o animal come a planta, você depois come a carne do animal e esse carbono fica no seu corpo. E aí quando você morre, eles medem então a quantidade de carbono que tem no seu corpo para saber quanto tempo você faleceu ou foi encontrado aquele fóssil. Tá? E essa datação é chamada de meia-vida, com uma duração de 5.730 anos. Essa é a meia-vida. Então, eu vou usar o exemplo do ser humano. Se ele faleceu, ele tem uma quantidade de carbono. Se eu encontro um fóssil que ele tem a metade da radiação que tem nessa pessoa que acabou de falecer, ou a viva, eu comparo com a que tem viva. Se ele tiver 50%,
Então, esse fóssil encontrado tem 5.730 anos. E assim vai ser feita a datação de meia-vida. Se ele tiver 25%, então soma mais 5.730 anos. E assim vai sendo somado, e ali vai diminuindo 50%, 25%, depois 12,5%, e assim sucessivamente você encontra a datação mais próxima do período de que aquele osso, aquele sobrevivente ali viveu. Ok? Pode ir. Dentro disso, eu quero tratar então sobre 3 pontos. Né? Você pode deixar os 3 pontos aí destacados. Isso. Eu quero tratar com os irmãos aqui. E aí os irmãos vão perguntar, tá, mas o que isso tem a ver com esses 3 pontos que eu vou tratar aqui? Os 3 pontos que eu quero tratar com os irmãos é a questão do investimento pessoal, que é a capacitação espiritual e acadêmica. O segundo ponto é a contribuição interna, que é a sua edificação pessoal e do corpo, que é a igreja. Tá? Então perceba a sequência. Capacitação ou investimento pessoal, espiritual e acadêmico. Como consequência, a contribuição interna, tanto para você mesmo como para a congregação, para o corpo de Cristo, que é a igreja. E a contribuição externa, que de fato isso vai consolidar a sua fé. Esses 3 pontos que eu quero tratar com os irmãos aqui. Eu vou tentar ser prático, devido ao tempo. O que isso tem a ver com os 3 pontos, então? A questão do carbono 14 que eu apresentei aqui. É que até aqui a igreja tinha uma missão que é mostrar nas Escrituras que Jesus é o caminho. Então a igreja tem como ferramenta as Escrituras e ela então usa a Escritura para provar que Jesus é o caminho. Agora nós teremos um desafio maior, que é mostrar que a palavra de Deus é verdadeira e que contém o caminho da salvação, que é Jesus. Até um certo tempo, você fala sobre Jesus e usa as Escrituras. Agora, com a modernidade, com essas descobertas, com a ciência, o que acontece? Muitas pessoas estão usando a ciência para descredibilizar a palavra. Então, a missão da igreja vai aumentar no sentido que eu preciso, não só agora, provar que Jesus é o Senhor através das Escrituras, mas eu preciso provar que as Escrituras é de fato a palavra de Deus, para então apresentar Jesus. E aí o nosso desafio aumenta. E aí então que entra a questão dessa associação. Tá? E qual que é o objetivo, então, de eu tratar sobre esses assuntos? Eu coloquei um objetivo aí, que é ser um obreiro aprovado por Deus. Esse é o único objetivo. Tá? Então, investimento pessoal, contribuição interna e externa, com o objetivo de ser um obreiro aprovado por Deus. O texto que eu usei como base aqui é Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, texto bem conhecido dos irmãos. Tá? Esse texto de Romanos, eu estou usando aqui a versão revista e atualizada. Pode ter alguma diferenciação de palavra aí. Tá? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Resumindo, para trabalhar esses 2 pontos, para que haja equilíbrio, né? Fé e razão. Esse texto trata sobre isso. Tá? Não se conforme com o século, mas trabalhe a fé e a razão. Eu preciso confiar em Deus, mas eu tenho que ter uma base sólida. Eu preciso de fato conhecer Jesus. E vários textos das Escrituras nos instruem a isso. É o conhecimento completo do Senhor Jesus que nos leva à salvação eterna. O que eu creio, eu vivo e acredito tem que fazer total sentido, né, com o que está nas Escrituras. Mais um texto aí em 1 Pedro, capítulo 15, e nós vamos estar baseado nesses 2 versos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15.
O apóstolo Pedro diz assim, ó: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, o Pedro ele também faz essa mesma associação lá, na questão da fé e da razão. O Pedro vai dizer o seguinte: santifique-se, santificai, antes santificai a Cristo como Senhor. E essa instrução é interessante, que ele fala, antes de você tomar qualquer decisão, você não pode mudar um parâmetro que é, Cristo é o Senhor. E a partir desse ponto você começa a avançar. Cristo como Senhor da sua vida, e aí você avança. Não coloque Cristo em dúvida, esse é o conselho de Pedro. Coloque Cristo como Senhor, e aí você avança. Esteja preparado para responder àqueles que tiverem dúvida referente à sua esperança. É isso que Pedro diz. Mas como é que eu me preparo? Ele fala, olha, você tem que estar preparado. Santificai a Cristo, seja preparado. Eu gosto de um conselho que o apóstolo Paulo deu para os Efésios. No capítulo 5, versículo 18, tá? Eu separei textos bem conhecidos dos irmãos. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele faz um paralelo interessante para que a gente possa observar a importância, tá, de conhecer Cristo ao máximo, se dedicar a Cristo ao máximo, né, depositar a nossa fé em Cristo ao máximo, mas com uma base sólida, racionalmente. E Paulo usa, então, esse paralelo. Ele diz assim, ó, Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo o seguinte, que se você se encher de vinho, você vai ser controlado pelo vinho. Mas se você se encher do Espírito, você vai ser controlado pelo Espírito. Olha que paralelo interessante. Se você está cheio de vinho, ele vai te controlar. Então, qual é o conselho de Paulo? Busque se encher do Espírito e aí você vai ser controlado por ele. Quem não tem dificuldade aqui? Todos temos em decisões, em passos que nós vamos dar. E se eu estiver controlado pelo vinho, o que pode acontecer? E se eu estiver também controlado pelo Espírito? Então a dica foi bem dada do nosso querido apóstolo Paulo. Tá? Ser controlado unicamente pelo Espírito de Deus. Eu preciso estar cheio. E esse ponto importante desses conselhos, então, que está sendo dado pelo apóstolo Paulo, eu quero associar, então, ao versículo de Romanos 12 sobre a questão de fé e razão. Fé e razão. Porque nós estamos vivendo a modernidade, ciência comprovando muitas coisas antigas que vão de encontro com a fé. E eu preciso estar preparado academicamente, tanto para a minha solidez na vontade de Cristo, quanto para responder aquele que perguntar, conforme disse Pedro. Tá? E existe 3 dicas, então, desse preparo para que eu esteja cheio do Espírito. E eu quero compartilhar com você 3 situações que faz com que eu possa estar cheio do Espírito, que é a santidade, o ambiente e a comunhão. Eu quero que você guarde essas 3 palavras. Eu vou comentar ela durante aqui. Santidade, ambiente e comunhão. Eu preciso, conforme a instrução de Paulo e de Pedro, ter uma fé sólida, mas racional. Eu não posso acreditar em qualquer coisa dizendo ser Deus. E esse é um problema que nós vemos. Quando a ciência comprovar que muitas coisas aí não tem nada a ver com Deus, isso vai abalar muita gente. Aí a modernidade chegando, quanto mais o tempo passa, mais comprovação vão pedir de você. Ah, por que você acredita em Cristo? Porque eu acredito. Isso vai ser o suficiente? Para a questão da modernidade, onde estão sendo comprovadas várias coisas aí, que algumas, se não forem analisadas dentro do que os apóstolos ensinaram, põem em dúvida muitas das coisas? É importante eu prestar muita atenção nisso, pois se eu viver só o espiritual, se eu só orar, eu não vou conhecer as Escrituras. Eu não vou entender as Escrituras só com oração. Né? Pois se Deus desse todo o entendimento, né, através da oração, teria sido inútil o quê?
aquela lista de Hebreus capítulo 10, a partir do 30, de homens que deram a sua vida para que nós tivéssemos o privilégio de hoje estar aqui meditando sobre a palavra de Deus. E eu não vou citar essa lista para você, mas está em Hebreus 10, a partir do 30. Muitos que foram heróis e venceram com pouca gente, mas outros deram a sua vida. Tá? Deram a sua vida de forma assustadora, violenta, vergonhosa até muitas vezes, para que nós tivéssemos esse privilégio aqui hoje. Inclusive, né, o que tem de falso mestre, falsos e mercenários dizendo por aí, Deus mandou te dizer. A gente ouve isso direto. Mas aí você vai conferir nas escrituras, está escrito exatamente o contrário do que aquele homem ou aquela pessoa está dizendo. E eu só descobri isso porque eu não trabalhei só a fé. Eu também trabalhei o racional, a razão. Eu fui procurar entender de fato aquilo que Cristo transparentemente sempre mostrou através da sua palavra. E os registros bíblicos comprovam que o conhecimento ele é passado de discípulo para discípulo. Discípulo para discípulo. Apesar de existir muito, a gente conhece. Deus me disse tal coisa, ou Deus revelou tal coisa. A vontade de Deus sempre foi revelada de discípulo para discípulo. Pelo menos o que temos comprovado no início da igreja, sempre foi assim. E eu posso citar o exemplo do Filipe e o eunuco. O eunuco estava lá na estrada lendo o profeta Isaías. Aí Deus fala com Filipe para ele conversar com o eunuco. Pô, mas se o eunuco já estava lendo a palavra, por que o Senhor não já deu a interpretação da palavra para o eunuco? Porque coisas que Deus determinou, ele não vai mudar. Aquilo que Deus determinou, ele não vai mudar. Ele estabeleceu a sua igreja e essa é a nossa missão. Levar o evangelho, ele não vai mudar isso. E então, ciente dessa missão, dessa obrigação como igreja, eu preciso me preparar. Eu não posso me conformar com esse século. Então eu tenho que me modernizar? Não, eu tenho que estar preparado como obreiro para responder àqueles sobre a nossa razão de fé. E com o tempo vai mudar. A resposta que alguém dava 50 anos atrás, hoje ela não vai funcionar. Isso não vai funcionar. E o exemplo que eu citei aqui do carbono 14, eu vou resumir ele só no final para você ver a importância, tá, da ciência, do que está sendo descoberto nos nossos tempos. O apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, não é isso? Teve um encontro com Jesus, e aí Jesus poderia ter falado, fica aí mais um pouquinho que eu vou te dar o entendimento. O que o próprio Cristo fez? Vai lá na casa de Judas, que vai um homem chamado Ananias, e vai dizer o que tem que fazer. Cristo não mudou aquilo que ele já estabeleceu. Mesmo tendo encontro com Paulo, ele falou, vai lá na casa de Judas, que vai ter mais um outro discípulo que vai te dizer. Novamente, o conhecimento vem de discípulo para discípulo. E aí nós temos Cornélio, que estava orando, o anjo vem e diz, olha, o Senhor tem ouvido as suas orações, mas falta uma coisa. O que é? Procura Pedro. É isso? Atos capítulo 10, essa história. Procura Pedro que ele vai dizer o que você tem que fazer. E o sonho do apóstolo Paulo em Atos 16, do macedônio, que estava desesperadamente pedindo ajuda, Paulo desce para Macedônia. Quem estava lá? Lídia, com algumas mulheres. E toda a sua casa aceitou o Senhor. Poxa, Deus deu o sonho para Paulo ir lá falar com Lídia. Por que Deus já não falou diretamente com Lídia? Então, os registros que nós temos na Escritura é que o conhecimento da pessoa de Jesus vem de discípulo para discípulo. E a partir desse conhecimento que eu começo, então, a desenvolver a minha fé, a minha intimidade com o Senhor. Tá? Então, é possível que Deus vá se contrariar com a sua própria palavra? Se ele determinou que discípulo ensina discípulo, e eu fiz propositalmente, pedi para que esses irmãos que vieram aqui à frente fizessem uma simbologia desse assunto, porque esses irmãos também me ensinaram. Esses irmãos também me ensinaram. Talvez não me ensinaram academicamente, mas eles ensinaram a outra parte, que é exatamente aquilo que é depositado aqui na Escritura, a fé e a razão. Desenvolva aquilo que você está aprendendo. Foi através do exemplo desses irmãos
que eu estou compartilhando isso com vocês aqui hoje. O mérito é todo de Cristo e desses irmãos. Tá? Por outro lado, se eu só busco conhecimento, aí falta o quê? Intimidade com Deus. Logo, se eu não vivo o que prego, sou um mentiroso e a verdade não está em mim. Foi o que disse João lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 4. Se você não prega aquilo que você vive, a verdade não está com você. Você deve conhecer muitas pessoas que talvez estudaram na escola da Bíblia ou com alguns irmãos e falaram, não, eu vou levar esse ensino aonde eu estou, ou eu quero ensinar outras pessoas, mas essa própria pessoa não se decidiu viver aquilo. Ele quer levar para os outros, sem antes viver. Você pode até levar o mesmo ensino, mas João disse que a verdade não vai estar com você. As pessoas não vai fazer sentido o seu ensino se você não vive. Primeiramente, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu preciso me aproximar mais de Cristo, para depois transmitir isso para os outros. Esse versículo de João, 1 João 2,4, dispensa qualquer comentário, porque é inúmero o número de mestre, teólogo, biblista, acadêmico, que esbanja conhecimento. São pessoas que você olha e fala, é impressionante, mas também é nítida a ausência do temor a Deus em seus gestos, atitudes, comportamento, fala, etc. Você vê muito conhecimento e falta o temor a Deus. E é exatamente essa a nossa missão, trabalhar esse equilíbrio. Eu preciso trabalhar esse equilíbrio para ser de fato um obreiro preparado para responder às questões que virão para a igreja. Questões que virão para a igreja. O mundo muda, é preciso eu estar cada vez mais preparado. Preparado, tá, gente? Preparado. Pois nós vivemos na era do conhecimento. O conhecimento hoje está aberto para todos. Tá? E o inimigo, ele vai usar também do conhecimento para fazer o quê? Trazer dúvidas para as pessoas. O conhecimento, ele traz muita dúvida. Quando eu tenho muito excesso de informação, isso me traz algumas dúvidas. Muitas dúvidas. O número de pessoas, inclusive, que tem tentado descredibilizar a palavra de Deus com acesso ao conhecimento, vai se multiplicando. Tem se multiplicado. É muita gente inteligente. Muita gente inteligente e consegue mudar um pouco das escrituras sem que isso seja percebido. E isso traz confusão, traz dificuldade, não é isso? Eu vou citar aqui a importância dos 3 pontos que nós vamos trabalhar, se você puder mudar aí. Esse é o primeiro ponto, o investimento pessoal. Tá? Termos como a Bíblia é um mito, Deus não existe, a Bíblia foi adulterada, Jesus não existiu, o cristianismo é uma criação dos romanos. Se Deus existe, quem criou o mal? São assuntos que vêm crescendo e ganhando notoriedade. Por qual motivo? Pelo fato das religiões estarem banalizando o nome de Deus e fazendo com que a palavra perca todo o seu crédito. Isso vai crescer no meio da comunidade. As pessoas querem essas respostas. Vão querer uma comprovação do que eu acabei de dizer para você. E o conselho deixado pelo apóstolo, qual que é? Se encha do Espírito. Como é que eu se encho do Espírito? Trabalhando a mente, o tempo e as prioridades. Lembra das 3 palavras? Santidade, ambiente e comunhão? Eu preciso de intimidade com Deus. Eu preciso dedicar mais tempo a Deus. Eu preciso de ambiente. O ambiente influencia a pessoa ou não? Eu acredito que no intervalo da reflexão, chegaram a comentar sobre essa questão do ambiente, que as pessoas, muitas vezes, é presa à nossa forma de adoração, que se ora todo mundo sentado, fica com vergonha de levantar, quem está em pé fica com vergonha de ficar sentado, porque o ambiente vai influenciando. E se eu estou ciente disso, como é que eu vou me encher do Espírito? Estando no ambiente onde está quem presente? Deus e a sua palavra. Sabe? Eu fico extremamente preocupado quando a igreja tem a oportunidade de desfrutar de um ambiente como esse de hoje e consegue arrumar um outro compromisso. Que não seja, claro, todo mundo sabe das responsabilidades de todo mundo, mas ter isso como prioridade. Eu preciso dedicar mais tempo num ambiente onde tem Deus. Isso vai me influenciar.
Como é que eu me encho do Espírito se eu não dedico tempo a Deus? Mal leio as Escrituras. Quando eu tenho uma oportunidade de aprender com alguém que sabe um pouco mais, eu deixo para segundo plano. Quem sabe na próxima. Eu lembro de uma vez nós divulgando o curso básico de teologia gratuito, e eu cheguei num rapaz e falei, olha, vai ter um curso gratuito. Você não quer se inscrever lá e conhecer? Ele olhou e disse, nossa, que legal. Quem sabe na próxima? Eu olhei para ele e falei, vai ter próxima? Eu estou divulgando o curso, não estou sabendo disso, mas você já está ciente que vai ter a próxima turma? Que esteja, né? Tomara que esteja. Eu preciso de comunhão. E sabe o que é de fato comunhão, irmãos? É você aprender a conviver com a diferença dos irmãos. Isso que de fato traz comunhão. Porque só assim eu consigo ajudar o próximo. Eu consigo me ajudar. Eu entendo que as pessoas são diferentes, as coisas não acontecem do jeito que eu imagino. Isso é comunhão. Eu preciso estar junto, compartilhando as minhas dificuldades, ouvindo as dificuldades e meditando na palavra. Eu vou dedicando tempo a isso. Eu tenho como prioridade a vontade de Deus. Nós vemos nas Escrituras registro de homens que oravam 3 vezes por dia. Tinha isso lá. Nossa, como isso é lindo. Você concorda? Concordo. Mas por que a gente não faz? Se é tão bom, por que não faz? Eu lembro de uma senhora que eu trabalhei com ela era uma pessoa simpática, gentil. Eu faço questão de lembrar dela, porque ela era uma pessoa muito educada, tratava todos da mesma forma. E ela trabalhava naquela empresa há 27 anos. E ela me tratou tão bem que quando ela saiu de perto, eu perguntei para outra pessoa, mas ela é isso mesmo? E a pessoa falou, só 27 anos só que ela é assim. Eu falei, é um gesto muito bonito, né? Aí a pessoa respondeu, eu fico impressionada com essa pessoa. E por que não tenta imitar o que a pessoa faz? Os exemplos que nós temos nas Escrituras qual é o objetivo dos exemplos da Escritura? É que aquele que é 100% guiado pelo Espírito é abençoado. O nosso irmão citou um exemplo aqui sobre a família na segunda palestra. Pode parecer chato, difícil, mas funciona. Por que eu vou abrir mão de algo que funciona para arriscar a minha vida? Se eu tenho a palavra de Deus como concreta, Gênesis começa dizendo que tudo que Deus fez era bom. Por que eu vou mudar aquilo que Deus fez? Tudo que Deus controla funciona. Por que eu vou abrir mão de Deus controlar a minha vida, meu casamento, as minhas decisões, aquilo que eu faço? Se eu tenho certeza disso. Por isso, eu quero reforçar o pedido que os obreiros busquem o conhecimento da Escritura para que não seja levado por vento de doutrina que fará com que muitos percam a fé em Deus e na sua palavra. Nós seremos culpados se esses movimentos acadêmicos afastarem os servos humildes e fracos na fé, se não respondermos à altura o que Deus trata a cada uma de sua vontade dentro da Escritura. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos vários irmãos dedicados que dedicam o seu tempo para isso. Se esforçam lá, abrem mão de muitas coisas para produzir conhecimento para a igreja. E a gente ignora isso. A gente ignora isso. Eu fico extremamente triste que a igreja toma a decisão de ter a aula dominical antes do culto. A igreja decidiu. Todo mundo sabe, a aula dominical não faz parte do culto. Não está na Escritura que a aula dominical faz parte do culto. Mas é uma ferramenta de crescimento. A igreja concorda em ter aula dominical, alguém vai lá, se dedica a isso, chega no domingo, ninguém vai. Ninguém vai. Tá, eu estou usando um termo forte aqui, ninguém vai, mas os irmãos estão compreendendo exatamente o ponto que eu estou trazendo aqui. Tá? Então, ou seja, eu tenho a oportunidade de viver um ambiente de crescimento diante de Deus e eu abro mão para dormir 30 minutos a mais. 30 minutos a mais. Enquanto aquele irmão que perdeu esses 30 minutos para estar lá cedo, ele perdeu quase uma semana preparando a aula para você. Ele queria contribuir com o dom que foi tratado também aqui na primeira palestra. E nós podemos até ignorar esses tipos de assunto, mas todo ser humano sabe que é as atitudes mais simples que têm o maior efeito.
Se você quiser um exemplo de algo extraordinário, você vai pegar de uma familhinha pobre que fez algo extraordinário e nunca de alguém gigante. E o reino de Deus, quem é que faz parte? Os pequenos, os doentes, os fracos, não foram esses que Jesus chamou para ser os seus discípulos? Os pequenos exemplos, irmãos, é coisa impressionante. Você não tem ideia do que quanto cada membro pode contribuir para o reino de Deus. A sua presença, irmão, você não faz ideia do quanto isso estimula, né, o termo lá, consideração, o quanto isso fortalece. E eu sou obrigado até a citar um exemplo do irmão que está aqui. Eu já comentei que ele é um grande exemplo para mim. Quando eu comecei a frequentar a Igreja de Cristo, eu ia na aula dominical, e ele estava lá presente com 50 anos de casado. Na aula dominical não, no encontro de casais. E eu ficava, poxa, o que esse cara está fazendo aqui com 50 anos de casado? E ele me disse que era para os casais mais novos ver que ele estava firme até hoje por causa dessa atividade. Ajudou ele. Então vai te ajudar também. O exemplo, só o exemplo. Uma vez qualificado, essa qualificação traz uma contribuição externa. Uma contribuição interna, no caso, que ajuda a congregação. Quando a igreja tem irmãos maduros, experientes na palavra, isso fortalece o grupo. Isso dá mais segurança para o grupo. Você já deve ter ouvido essa frase aqui, né, em várias congregações. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. É fulano que vai pregar? Misericórdia. Você já deve ter ouvido isso, né? Aquelas mensagens de situações pessoais tem se repetido. Mensagens de assuntos pessoais, né? E dá para citar até o exemplo do casamento, né? Quantos casamentos têm o mesmo problema, só que o mesmo método não funciona um para o outro? Então, o meu exemplo, às vezes, não vai servir para o seu. O que transforma o homem não é a palavra de Deus? Então, o que eu tenho que levar? O meu exemplo pessoal ou levar a palavra de Deus? Ela é suficiente. Então, eu preciso me esmerilhar nela. Eu preciso me esmerilhar na palavra para ser um servo útil. Aí a pessoa pode dizer, mas eu nunca vou ser um pregador, para que eu vou perder tempo aprendendo a palavra? Primeiro que isso é um pensamento egoísta, né? Porque se nós estamos no reino para servir, o conhecimento não vai só me ajudar. Eu posso contar com esse irmão, porque ele tem o conhecimento. Olha o quanto isso pode contribuir. Nenhum esforço no Senhor é vão. Quando você está se dedicando ali, o corpo vai crescer. O meu tempo está acabando. E eu sabia que você não ia dormir nessa palestra. E obrigado por isso. Só para lembrar um exemplo, também lá em Atos capítulo 13, foi a igreja que iniciou o evangelho para o mundo, vamos dizer assim. E por que Cristo escolheu a igreja lá de Antioquia ao invés de Jerusalém? Porque o texto lá começa dizendo que existia profetas e mestres. Aí eu penso, para ser um profeta é necessário preparo? Para ser um mestre é necessário preparo? E qual foi a ferramenta que o Senhor usou para levar o evangelho para o mundo? A congregação onde tinham essas pessoas. Para que está registrado esse exemplo? Olha a importância de conhecer a palavra de Deus. Quando nós não estamos preparados, nós abrimos brecha para decisão que vão contra a vontade do Senhor, gente. Quando o grupo não está preparado, ele abre brecha para decisões que vão contra a vontade do Senhor. Tá? E o Senhor permite. Algumas vezes o Senhor permite. Um exemplo foi quando Israel pediu um rei. Lembra disso? 1 Samuel capítulo 8, estava tendo um problema lá. Os filhos de Samuel já não andavam de acordo com a lei do Senhor. E eu queria que você observasse esse exemplo. Não vamos ler. Mas você conhece essa história. Quando o povo foi falar com Samuel, o que o povo disse para Samuel? Olha, as outras nações têm reis e funciona.
Por que o povo de Israel começou a observar que as outras nações tinham reis e funcionava? Porque os de casa não estavam fazendo o seu trabalho. Então, quando eu não estou preparado, eu abro brecha para quê? Para que quem está aqui dentro veja coisas mais importantes lá fora. Porque eu não estou exatamente inteirado na lei e na vontade do Senhor. Você vê lá no contexto, os filhos de Samuel já não obedeciam à lei, mas a desculpa diante do profeta não eram os filhos dele. Foi que, devido a essa falta de interesse, eles começaram a enxergar, olha, mas as outras nações têm. E o Senhor permitiu um rei, não foi? Muitas vezes o Senhor vai permitir. E às vezes passamos por situações pelo motivo de não estar preparado. Mais uma vez reforçando esse ponto. O terceiro ponto é a contribuição externa. Tá? Eu vou resumir esse ponto aqui. A questão da contribuição interna, porque quando eu estou preparado nos dois pontos, razão e fé, racionalmente eu procuro compreender a vontade de Cristo e não só acreditar, mas eu tenho certeza, porque a palavra confirma isso. Eu tenho a certeza. Então, isso faz com que eu consiga responder as flechas e as coisas que virão contra a igreja agora na questão de comprovação. E é com isso que eu quero concluir essa parte, esse ponto, né? Esse ponto que é o exemplo que eu citei aqui científico. A nova geração vai exigir um maior esforço do cristão para provar a sua fé. E para isso, a base bíblica vai ser um quesito primordial para a conversão dos poucos que, em meio à banalização, darão ouvidos. Dos poucos que ainda vão dar ouvido. Como você comprova que a Bíblia é verdadeira? Como que você pode comprovar que os personagens que estão ali não foram inventados? Eu não vou precisar de uma informação externa para responder isso? Ou eu vou responder, não, mas na Bíblia está escrito isso. Isso a gente usava até agora. Mas com essas descobertas como hoje, e eu vou dar um exemplo aqui. Qual o exemplo que eu vou dar? Se você encontrar uma nova Bíblia dizendo João é o caminho, a verdade e a vida. E esse livro foi escrito em 2023. Como é que você vai refutar esse livro? Ah, amigo, isso é um plágio. A palavra de Deus está escrita 2000 anos atrás que Jesus é o caminho. Maravilha. Perfeito. Não é isso? Agora, se te mostrarem um documento que foi escrito antes das Escrituras, comprovado pela ciência, o que você está dizendo já existe em outro livro, antes da Bíblia. E agora, o que escreveu em 2023 é plágio. Beleza, entendi. Mas a Bíblia não é plágio do livro que foi escrito anteriormente? Você vai se basear no quê? Então, se eu não tenho essa base que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro disse, olha, procure estar preparado, essas coisas acabam abalando a minha própria fé. A minha própria fé vai abalar, porque eu não tenho essa estrutura. Então, resumindo, eu sei que muitos não vão se dedicar a essa questão acadêmica, mas quanto mais irmãos tivermos capacitados, isso vai facilitar que o evangelho continue. E isso acaba contribuindo não só para a pessoa, mas para toda a congregação. Tá? Vai contribuir para toda a congregação. Porque isso vai acontecer daqui para frente, tá, gente? Pode esperar. Pode esperar que estão procurando o máximo de coisas para tentar descredibilizar a palavra de Deus. E se você simplesmente responder que está escrito, para as nossas próximas épocas não vai ser o suficiente. E eu comecei dizendo, o nosso desafio era mostrar nas Escrituras que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E agora nós vamos ter que provar que a palavra de Deus contém Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não vou conseguir fazer isso? Talvez. Mas olha o quanto nós perdemos quando não aproveitamos as oportunidades que Deus tem nos dado de conhecimento e comunhão, que é o que eu preciso. Ambiente, comunhão. O ambiente me influencia. Eu preciso de tempo com cristãos, falando das coisas de Deus, dedicando tempo para isso. Isso vai me estimular ao amor e às boas obras. O último versículo é o tema do nosso encontro aqui, que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 27.
que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membro um do outro. O pouquinho que fizermos vai contribuir, não só para nós mesmos, mas para esse corpo que Deus permitiu dar ao seu Filho. É de extrema importância a igreja. A responsabilidade de ser igreja vai crescendo ao ponto que eu crio um ambiente onde tem Cristo. Aí começa a fazer mais sentido. Quando eu estou afastado, não faz muito sentido. Alguém aqui fala mais sobre a guerra na Ucrânia? Está distante, está passando. Mas se tivesse do nosso lado, eu tenho certeza que todas as palestras iam citar essa guerra aqui. Assim como foi a pandemia, não estava no nosso ambiente? Quem não falou de pandemia? Então eu preciso estar próximo de Cristo, da igreja, dos irmãos, para aprender de fato a responsabilidade, que não é só guardar e viver a doutrina, mas é poder se capacitar para compartilhar o dom que Deus deu para cada um de nós. Obrigado. Qual é a próxima mensagem? Pequenos versículos, grandes mensagens do Evangelho. Este livro foi cuidadosamente elaborado com o propósito de fornecer recursos valiosos para pregadores, líderes de grupos pequenos e professores da escola dominical, com a intenção de promover a evangelização e o aprendizado coletivo. Em 2 volumes, os livros completam um ano de mensagens evangelísticas e estudos prontos. No mundo em que vivemos, onde o tempo muitas vezes é escasso e a atenção das pessoas é disputada por inúmeras distrações, é fundamental encontrar maneiras eficazes de compartilhar a mensagem do Evangelho de forma concisa e significativa. É exatamente isso que este livro oferece: esboços e estudos prontos. Cada esboço foi cuidadosamente preparado para transmitir uma mensagem poderosa a partir de um único versículo bíblico. Esses versículos são como pérolas preciosas, repletas de significado e revelação, e a partir deles, são desenvolvidas mensagens inspiradoras que podem impactar profundamente a vida das pessoas. Ao utilizar esses esboços, os pregadores terão em mãos uma ferramenta valiosa para compartilhar a palavra de Deus de maneira eficaz e envolvente. Além dos esboços para pregações dominicais, este livro também traz estudos prontos em forma de perguntas para grupos pequenos, que podem ser usados nas atividades da escola dominical. A proposta desses estudos é promover a participação ativa de todos os membros do grupo, garantindo que cada voz seja ouvida e que todos possam contribuir com suas experiências, perspectivas e entendimentos. Sabemos que a aprendizagem é potencializada quando há interação e diálogo, e é exatamente isso que os estudos deste livro proporcionam. As perguntas estimulam reflexões profundas e discussões enriquecedoras, permitindo que todos os participantes se envolvam ativamente no processo de compreensão e aplicação dos ensinamentos bíblicos. Acreditamos que este livro será uma ferramenta valiosa para os mestres, pregadores e líderes de grupos pequenos que desejam compartilhar o Evangelho de maneira poderosa e envolvente. Seja para alcançar novas pessoas com a mensagem transformadora de Cristo, seja para aprofundar o conhecimento e a vivência dos membros de sua comunidade, Pequenos Versículos, Grandes Mensagens do Evangelho oferece recursos práticos e eficazes. Portanto, convidamos vocês a explorarem as páginas deste livro com coração aberto e mente receptiva, prontos para serem desafiados, inspirados e transformados pelo poder da Palavra de Deus. Que as mensagens contidas neste livro possam trazer luz, esperança e direção para suas vidas e para aqueles que forem alcançados por elas. A igreja que não evangeliza, precisa ser evangelizada. Esta geração de pregadores será responsabilizada por esta geração de pecadores. Aproveitem essa ferramenta valiosa e que o Evangelho seja proclamado com ousadia e amor. Adquira já no site da editora, www.resgatelivros.com. Procurando bons livros? Resgate Editora e você, juntos nessa missão.